Estudo Bíblico Ezequiel 37. A visão de um vale de ossos secos. Versos 1 a 28. Essa passagem envolve outra visão. A visão abrange toda a casa de Israel, versos 11 a 22, tanto Judá como Israel. O retorno de Judá é narrado em Esdras e Neemias, onde nada se diz de cativos de Israel terem sido repatriados. Contudo, aos que voltaram, chama-se Israel. Esdras 9, verso 1, 10, verso 5, Neemias 9, 2 e 11, verso 3. É a predição da ressurreição nacional de Israel disperso, seu retorno à pátria, a reunificação de Judá e Israel sob o reinado de um rei eterno chamado Davi, versos 24 a 26. Davi não se entende como Davi histórico, refere-se ao Messias. O termo Israel, no Novo Testamento, embora comumente se refira aos judeus, é algumas vezes aplicado aos cristãos, Gálatas 6,16, e está indicado que os gentios estão incluídos no seu significado. Gálatas 3, versos 7 a 9 e verso 29. Romanos 2, versos 28 e 29, 4, versos 13 a 16 e Filipenses 3, 3. Assim, essa visão de uma região reabitada e de uma nação revivificada e glorificada, enquanto dá margem a um sentido literal evidente, pode, por outro lado, ser também uma figura simbólica da terra regenerada. Assim como o Apocalipse descreve o céu sob a imagem de magnificente cidade terrestre, Apocalipse 21. O Messias é figura central nas visões de Ezequiel acerca do futuro de Israel. É chamado príncipe. Versos 24 e 25, capítulo 34, verso 23 e 24, 44, 3, 45, 7, 46, 16, 17 e 18 e 48, verso 21. Verso 1, ele me levou pelo Espírito. Deus não muda Ezequiel de lugar, mas lhe dá um sentido interior tão profundo que ele se vê no meio de um vale cheio de ossos. Essa passagem parte de uma série de revelações que foram recebidas na noite anterior àquela em que o mensageiro trouxe a notícia da destruição de Jerusalém e deveria diminuir o abatimento das pessoas. No meio de um vale. Sem dúvida, isso representa as áreas do mundo para as quais os judeus haviam sido espalhados. Verso 12. Verso 2. Sequíssimos. Isso retrata uma nação morta, sem vida, espalhada pelo mundo e descolorida exatamente como uma árvore seca. Capítulo 17, verso 24. Representa uma nação morta, a qual somente Deus pode dar vida. Versos 4 a 6, profetiza a estes ossos. Ezequiel deveria proclamar a promessa de Deus de tornar a congregar os judeus de todos os lugares do mundo e de restaurar a nação de Israel à vida, verso 5, e dar ao povo seu espírito, verso 14, em verdadeira salvação e vida espiritual. Claramente, Deus está prometendo a ressurreição da nação de Israel, sua regeneração espiritual, capítulo 36, versos 25 a 27. Verso 9. Nota homilética. Profetiza ao Espírito. O objetivo do ato de profetizar é invariavelmente fazer alguém escutar a palavra de Deus, verso 4. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10, 17. A palavra traduzida por pregação é ouvir no original. Fazer alguém ouvir a palavra produz a fé que justifica para a vida eterna, Romanos 5, 1, e põe o ouvinte em contato com o Espírito Santo, com sua obra tríplice de inspirar as palavras da Bíblia, converter o homem a Cristo e santificar o convertido, inculcando-lhe no íntimo o pleno sentido da palavra.
Verso 11. Aqui vem a aplicação imediata da mensagem. Os prisioneiros israelitas, sentindo-se totalmente destruídos, sem nenhuma força política, haveriam de formar uma nação, sem nenhuma força moral. Iriam vencer a idolatria e formar uma religião pura. Isto se faria não por força, nem por poder, porém pelo Espírito do próprio Deus. Zacarias 4:6. Verso 12. Ó povo meu, esse grupo é o povo do cativeiro, os remanescentes, nada tendo a ver com os rebeldes que viviam tramando idolatria e política internacional, nos anos anteriores à queda de Jerusalém, que já agora não mais existiam. A estes, Deus nunca chamou de povo meu. 34, verso 17. Verso 14, porém em vós o meu espírito. A promessa para os tempos imediatos é a revelação do poder de Deus na restauração física e coletiva de Israel. A vinda do Consolador ainda estaria no futuro. João 14, versos 16 e 17. Disse isto e o fiz. A reputação de Deus estava em jogo na regeneração de Israel e na restauração do povo à terra prometida. Deus deve fazer o que ele prometeu para que todos vejam que ele é o Senhor. Verso 16. Um pedaço de madeira. 2 pedaços de pau, um trazendo o nome do reino do sul, Judá, e outro trazendo o nome do reino do norte, Efraim. São postos extremidade com extremidade nas mãos do profeta, para que parecessem ser um só pedaço de pau. Verso 20. Ezequiel ainda está usando métodos audiovisuais, parábolas ensinadas por meio de atos visíveis. O sentido desta reunião dos israelitas nota-se na expressão aliança de paz, verso 26. E o meu tabernáculo estará com eles, verso 27, cujo cumprimento só se acha na obra de Jesus Cristo, Efésios 2, versos 11 e 22, Apocalipse 21, versos 1 a 8. Versos 21 a 23, Deus fez 3 promessas que resumem seus planos futuros para Israel. 1. Restauração, verso 21. 2. Unificação, verso 22. E 3. Purificação, verso 23. Essas promessas são o cumprimento. 1. Da aliança abraâmica, Gênesis 12. 2. Da aliança davídica, segundo Samuel 7. E 3. Da nova aliança, Jeremias 31, respectivamente. Glória a Deus. Versos 22 a 25. Um só rei. Esse líder, versos 24 a 25, é o rei Messias pastor, com frequência prometido para a dinastia de Davi, capítulo 34, versos 23 e 24. Verso 27. O meu tabernáculo estará com eles. Somos o tabernáculo e Deus habita em nós. Paulo cita essa passagem em 2 Coríntios 6, 16.